Durante transmissão ao vivo, o advogado Dr. Ezequiel Silveira, que defende presos políticos do ministro Alexandre de Moraes, juntamente com a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, respondeu às declarações feitas pelo ministro em uma entrevista a um jornal da velha imprensa. O advogado mostrou o viés político e a intenção desumanizadora mostradas pelo ministro em suas declarações, apontando que a própria manchete da entrevista reproduz uma frase em que o ministro atribui a toda uma coletividade opiniões políticas que ele não ouviu de nenhuma daquelas pessoas. Silveira explicou. Ele já inicia aí com um bordão falando de fascismo e tal, que é a estratégia que essas pessoas, a extrema esquerda, utiliza para desumanizar qualquer pessoa que pense diferente delas. O advogado comparou com outros exemplos históricos em que atrocidades foram cometidas com a justificativa de que os outros não eram seres humanos. Ele prosseguiu. Agora, a estratégia da extrema esquerda, representada aqui pelas palavras do ministro Alexandre de Moraes, é desumanizar essas pessoas. O advogado leu trechos da entrevista em que o ministro apresenta suas percepções sobre as pessoas que foram presas, dizendo que antes do 8 de janeiro elas utilizariam bordões fascistas. Ezequiel Silveira leu outro trecho da entrevista em que o ministro alega que suas decisões seriam constitucionais por terem sido referendadas por seus colegas no Supremo. E disse, errado, ministro Moraes, essa é outra premissa falsa. Não é porque os demais ministros estão corroborando com a sua conduta que ela passa a ser constitucional. Quem diz o que é constitucional é a Constituição. Não são 11 pessoas que se fecham ali nos seus gabinetes, que estão vivendo fora da realidade, que vão dizer o que é constitucional e o que não é. O que é constitucional está escrito na Constituição. E o fato dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal serem cúmplices do seu arbítrio não torna suas decisões constitucionais. O advogado rebateu uma série de outras declarações do ministro sobre como ele imagina que são os presos políticos e seus defensores. Silveira apontou que, na imaginação dos ministros, as pessoas presas formariam um grupo homogêneo que defenderia bordões fascistas e nunca teriam defendido o devido processo legal. O advogado apontou que o ministro afirmou ainda que os presos do 8 de janeiro estariam tendo acesso ao devido processo legal e disse, isso aqui é uma piada. Ezequiel Silveira disse, quer dizer que nós tínhamos bordões fascistas? Diga quem eram as pessoas que tinham bordões fascistas. O advogado explicou. Ele tenta pegar uma minoria de pessoas, principalmente de advogados, e colocar no bolo, como se nós não defendêssemos a democracia e não defendêssemos os nossos clientes. Como se o direito ao direito de defesa tivesse iniciado no 8 de janeiro. O deputado afirmou. Eu queria muito que qualquer jurista sério, desses que estão calados, eu queria que qualquer um deles sentasse para conversar comigo e me dissesse e justificasse os pontos que nós temos debatido. Porque o STF é incompetente. Porque é incompetente, seja de forma originária, seja por conexão em razão da pessoa, em razão da matéria, é incompetente. Eu queria que alguém me justificasse que o ministro Alexandre de Moraes não é suspeito. Eu queria que justificasse que o STF não cometeu excessos. Eu queria que me justificasse que houve direito à ampla defesa. Mas mais do que isso, mais do que os juristas, eu queria que os ministros do Supremo Tribunal Federal se defendessem dessas acusações que nós fazemos em relação a eles, ao abuso que têm praticado. Mas eles não fazem. Pelo contrário, se escondem atrás de um plenário virtual para evitar que nós, advogados, falemos o que nós temos visto nesse processo. O advogado trouxe uma série de exemplos para mostrar que o devido processo legal não foi respeitado em nenhum momento para os réus do 8 de janeiro, nem no momento da prisão, nem durante os longos meses que as pessoas permaneceram presas e nem tampouco no julgamento. Ezequiel Silveira disse, o ministro diz que as pessoas estão tendo todo o seu direito garantido. É mentira, é mentira.
Nós temos como provar. O relatório, de 98 páginas, mostra pormenorizadamente todos os abusos que têm sido praticados pelo Supremo Tribunal Federal, capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes. As prisões políticas após o dia 8 de janeiro são alguns dos mais recentes sinais de que, no Brasil, os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido há muito tempo, com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, o jornal tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, a intenção é impedir o funcionamento dos jornais, privando-os de suas fontes de renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Denunciamos na Organização dos Estados Americanos, vamos continuar denunciando em outros órgãos internacionais para que fique registrado o que está acontecendo, que esses órgãos tomem providência, e se não tomarem providência, mas que isso vai ficar registrado para que essas pessoas, para que fique relatado como essas pessoas estão sendo tratadas pelo Estado brasileiro. Mas por falar em entrevista, eu queria mostrar para vocês aqui e ler também um trecho de uma entrevista que foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes à Folha de São Paulo. Essa entrevista não foi dessa semana, salvo engano, deixa eu só confirmar aqui a informação de quando é. Ela é do dia 12, né? Já está aí com 10 dias essa entrevista. Eu confesso que não tinha visto, fiquei sabendo dessa entrevista ontem, e eu falei, eu tenho que levá-la na live amanhã, porque as coisas que ele fala são, assim, absurdas, né? Então a gente vai ler aqui um pouquinho, e quem quiser aí tomar um sal de fruta, né? Tomar um Eno aí antes da gente iniciar, porque a coisa aqui não é fácil. Então, o título da matéria, né, da Folha de São Paulo: quem hoje critica prisões do 8 de janeiro, antes tinha bordões fascistas contra presos, diz Moraes à Folha. Então, ele já inicia aí, né, com um bordão, né, falando de fascismo e tal, que é a estratégia que essas pessoas, a extrema esquerda, utiliza para desumanizar qualquer pessoa que pense diferente delas. Então, veja bem. Na época da escravidão, os escravagistas diziam que as pessoas negras não eram seres humanos para poder escravizá-las. E assim procediam. Quando vários colonizadores chegaram à América, eles diziam que os índios não eram seres humanos. E assim os extirpavam, extinguiam, exterminavam. Durante o período ali do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, os adeptos da ideologia nazista, né, diziam que os judeus não eram seres humanos, como motivação, por isso, para poder justificar o extermínio daquelas pessoas. E agora a estratégia da extrema esquerda, representada aqui pelas palavras do ministro Alexandre de Moraes, é desumanizar essas pessoas de forma que eles possam fazer o que querem com essas pessoas que eles chamam de extrema-direita, que eles chamam de fascistas,
mas que na verdade são pessoas que são qualquer coisa mais à direita do que eles chamam de esquerda, mas que na verdade é a extrema esquerda, né? Então, quando o ministro da Suprema Corte já inicia, né, a sua fala dizendo que essas pessoas utilizavam bordões fascistas antes do 8 de janeiro, né? Então é aquela velha estratégia que ele já está utilizando aí da narrativa. Mas quem são essas pessoas, né? Ele fala hoje quem critica as prisões tinha bordões fascistas. Vamos entender um pouquinho. As queixas e denúncias de abusos de poder vindas de presos e réus do 8 de janeiro e de seus parentes e advogados, bem como de parlamentares, são do jogo democrático, mas parte delas soa incoerente com o que sempre pregaram seus críticos, afirma Alexandre de Moraes, ministro do STF e do TSE. Em entrevista à Folha, Moraes defende sua atuação como relator das ações penais do 8 de janeiro e diz que seu trabalho tem sido referendado pelo plenário do Supremo. Mas veja aqui outra narrativa, olha só. Isso é o maior motivo de satisfação, mostrando que minha conduta vem sendo dentro dos parâmetros constitucionais. Errado. Errado, ministro Moraes. Essa é outra premissa falsa. Não é porque os demais ministros estão corroborando com a sua conduta que ela passa a ser constitucional. Quem diz o que é constitucional é a Constituição Federal. Não são 11 pessoas que se fecham ali nos seus gabinetes, que estão vivendo fora da realidade, que vão dizer o que é constitucional e o que não é. O que é constitucional está escrito na Constituição. E o fato de os demais ministros do Supremo Tribunal Federal serem cúmplices do seu arbítrio não torna as suas decisões constitucionais, mas ele utiliza isso como forma de justificar, né? Se os outros ministros estão concordando, é porque ele está certo. Sobre as críticas, ele contra-ataca. Não é porque é de classe média que não vai ser processado, condenado ou preso. Aí aqui a gente vê outra narrativa. Então, segundo o ministro Alexandre de Moraes, a nossa crítica em relação aos abusos do Supremo Tribunal Federal é porque são pessoas de classe média, porque se fossem pessoas pobres, nós não estaríamos defendendo elas com tanto afinco. Ministro Alexandre, deixa eu lhe falar uma coisa, o senhor sabe disso. O senhor está falando aí, é uma inverdade, o senhor sabe, porque o senhor mandou fazer uma devassa na vida de todas essas pessoas, e dentro de todas as ações penais, dentro de todos os inquéritos, está lá se a pessoa já foi filiada a algum partido político, se a pessoa já teve porte de arma, se a pessoa tem alguma passagem pela polícia, quais são as relações trabalhistas que essa pessoa já teve, as relações previdenciárias dele. Então, assim, vocês fizeram uma devassa na vida das pessoas, o senhor sabe que a grande maioria dessas pessoas, réus do 8 de janeiro, são pessoas humildes, são pessoas carentes. Então, essa conversa que o senhor fala de que essas pessoas são da classe média e por isso, né, é porque a tentativa argumentativa aqui é dizer que nós estamos defendendo essas pessoas porque elas são de classe média, porque se fossem pobres nós não estaríamos as defendendo. Pelo contrário, nós estamos defendendo com muito mais afinco essas pessoas porque são pessoas humildes e que jamais teriam condição de, por exemplo, pagar um advogado para advogar para ela no Supremo Tribunal Federal. Então, mais uma narrativa imposta aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, ele diz: essas pessoas que hoje criticam o sistema penitenciário nunca se preocuparam com os 700 mil presos brasileiros. E aí eu tive que tomar essa afirmação de maneira pessoal, porque eu não comecei a advogar no 8 de janeiro. Esses réus do 8 de janeiro não são os meus primeiros clientes. Eu já advogo desde 2019, sempre na área criminal. Então, as críticas que nós fazemos ao sistema penitenciário, a luta que nós temos para melhorar as condições carcerárias, independente de quem seja, não iniciaram agora no 8 de janeiro. Mas qual é a narrativa que o ministro Alexandre de Moraes tenta criar com essa fala? De que nós estamos preocupados com essas pessoas, mas não estávamos preocupados anteriormente com as outras pessoas que lá estavam presas, em sua maioria pobres, os outros 700 mil presos, o que é, mais uma vez, mentira, pelo menos em relação à minha pessoa. É a mesma situação que a gente fala em relação à Lava Jato. Quando nós fazemos qualquer crítica em relação a esses abusos que estão sendo cometidos nos casos do 8 de janeiro, para colegas advogados que são coniventes ou covardes ou estão achando bonito o que está sendo praticado pelo Supremo Tribunal Federal porque são contra os seus adversários políticos, o primeiro argumento dessas pessoas é: mas na Lava Jato isso também acontecia e ninguém falava nada. Primeiro, não acontecia isso na Lava Jato. Você nunca vai ver um processo da Lava Jato em que você foi impedido, em que foi impedida a oitiva da testemunha de defesa.
você só pode ouvir a testemunho de acusação, de defesa não. Eu não vi nada disso na Lava Jato. Eu nunca vi nenhum advogado da Lava Jato entrevistando reservadamente com o seu cliente, na mesma sala que juiz, que promotor, que outros réus, que outros advogados. Eu nunca vi isso acontecer na Lava Jato. Mas ainda, tá, que tivesse acontecido algo parecido na Lava Jato, eles falam assim, mas naquela época vocês não criticaram. Eu critiquei e fui muito atacado por conta disso, porque falei que o procedimento de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol, das pessoas que estavam ali envolvidas em relação à Lava Jato, foram também arbitrários e cometeram muitos erros em relação a isso. Então, assim, não há equivalência moral. Essa falsa equivalência moral que se tenta fazer entre a Lava Jato, os réus do 8 de janeiro, entre os presos antigos, esses novos, a mim não afeta. Porque a mesma dedicação que eu tive com presos anteriormente, eu tenho com essas pessoas, e da mesma forma que lutei pelos seus direitos, lutarei pelos direitos dessas aqui, e não importa as narrativas que possam vir, as narrativas supremas, a gente vai continuar informando a verdade. Segue o ministro, enquanto não havia gente ligada a essas pessoas, elas tinham bordões, eu diria, fascistas, em relação àqueles que cometiam crimes. Nunca defenderam o que elas têm agora no Supremo, devido processo legal, direito a advogado, a um julgamento por 11 ministros. Isso aqui é uma piada, né? Isso aqui é uma piada. Dizer que nós tínhamos bordões fascistas, diga quem eram as pessoas que tinham bordões fascistas. Eu tinha bordão fascista? Então o que ele faz? Ele tenta pegar ali uma minoria de pessoas, né? Principalmente de advogados, e colocar no bolo como se nós não defendêssemos a democracia, não defendêssemos os nossos clientes, como se o direito, né, o direito de defesa tivesse iniciado no 8 de janeiro, né, que na verdade esse modelo de processo penal do inimigo criado pelo ministro Alexandre de Moraes iniciou em 8 de janeiro. Né? Mas essa tentativa do ministro Alexandre de Moraes de fazer essa falsa equivalência moral, dizer que nós utilizávamos bordões fascistas antes do 8 de janeiro e agora estamos tentando defender a democracia, é uma narrativa mentirosa, porque nós sempre defendemos a democracia, e aí eu falo por mim, eu sempre defendi a democracia, tenho manifestações públicas contra as arbitrariedades da Lava Jato. Quem quiser entrar aí no meu perfil, no meu Instagram, aí você vai ver vídeo meu criticando a Lava Jato, e aí o ministro vem querer dizer agora que a democracia agora começou com ele, me poupa, né? Então, gente, isso aí são tentativas de justificar o injustificável. Eu queria muito que qualquer jurista sério, que estão calados, né? Estão calados aí, né? A gente não pode falar nada. Eu queria que qualquer um deles sentasse para conversar comigo e me dissesse, me justificasse os pontos que nós temos debatido. Né? Por que o STF é incompetente? Porque é incompetente, seja de forma originária, seja por conexão em razão da pessoa ou em razão da matéria, é incompetente. Eu queria que alguém me justificasse que o ministro Alexandre de Moraes não é suspeito. Eu queria que justificasse que o STF não cometeu excessos, né? Queria que me justificasse que houve direito à ampla defesa, mas mais do que isso, né? Mais do que os juristas, eu queria que os ministros do Supremo Tribunal Federal se defendessem dessas acusações que nós fazemos em relação a eles, aos abusos que eles têm praticado, mas eles não fazem isso. Pelo contrário, se escondem atrás de um plenário virtual para evitar que nós, advogados, falemos o que nós temos visto nesse processo. Aí ele vem com essa narrativa, dá uma entrevista lá para a Folha de São Paulo, eu vou até mandar uma resposta lá para a Folha de São Paulo, vamos ver se eles publicam, né? Senão, vou pedir para a Gazeta do Povo fazer uma entrevista para a gente rebater esses absurdos aqui que foram ditos pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas vamos continuar aqui. Vamos falar sobre julgamentos, né? Então ele está dizendo, deixa eu ler bem a fala dele aqui para não ser acusado de dizer o que o ministro não disse, né? Então tá aqui, ó. Essas pessoas nunca defenderam o que elas têm agora no Supremo, devido processo legal, direito a um advogado, a um julgamento por 11 ministros. Então o ministro Alexandre de Moraes está dizendo aqui que todo mundo tem direito, né, a todas essas situações, a um advogado, a um julgamento devido processo legal. Eu tenho um relatório, nós temos através da associação um relatório de 98 páginas de ilegalidades. Eu queria desafiar qualquer jurista sério que sentasse e defendesse o que está escrito ali naquele relatório, dizendo que nós estamos errados e o Supremo Tribunal está correto. Não tem ninguém, nem o ministro Supremo. Né? Então, aí, isso é o discurso, né? Devido processo legal, ampla defesa. Vamos para a prática? Vamos ver
como é que esses casos estão sendo julgados? Olha só. Essa notícia é de ontem, né? Supremo rejeita recursos de denunciados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Para o colegiado, os argumentos apresentados caracterizam apenas inconformismo com a decisão. Então, deixa eu explicar o que é isso aqui. Veja bem. Antes de iniciar a ação penal, o instrumento que propõe a ação penal é a denúncia. O Ministério Público, através da Procuradoria-Geral da República, oferece a denúncia, né, que é a acusação formal. E aí, você precisa se defender dessa denúncia. Você tem ali uma resposta prévia que você faz essa denúncia, e depois que você tem essa acusação e essa resposta prévia, há um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal sobre esses argumentos dessa denúncia, certo? Então, o que acontece? Se essa denúncia é recebida, inicia a ação penal, e aí você vem o andamento do processo, a audiência, oitiva de testemunhas, de acusação, de defesa. Nós não podemos, né? Não podemos ouvir as testemunhas de defesa. Eu repito, só foram ouvir as testemunhas de acusação. As testemunhas de defesa que eu arrolei, nenhuma foi intimada. O ministro se recusou a intimar as testemunhas de defesa que eu arrolei. Então, só tivemos a oportunidade de ouvir as testemunhas de acusação. E aí, voltando para o início, né? Para o recebimento de denúncia. Aí há um julgamento se essa denúncia será recebida ou não. Aí veja só o que aconteceu. No julgamento de recebimento de algumas denúncias de clientes meus, o que acontece? Eu não toquei em nenhum, porque eu sabia que todo mundo ia falar da inépcia da denúncia, porque a denúncia é genérica mesmo, não faz individualização de conduta, que é um ordenamento, que é o que ordena, né, o Código de Processo Penal, artigo 41, se eu não estou enganado. Então, o que acontece? Essas denúncias, elas eram ineptas porque eram genéricas, né? Só que como eu sabia que todo mundo ia argumentar essa situação, eu fui contra a maré e não levantei a tese de inépcia da inicial. Então, nenhum dos meus clientes eu levantei a tese de inépcia da inicial. E aí, quando chega o resultado do recebimento das denúncias dos meus clientes, o ministro fala assim: olha, em relação à tese que você levantou de inépcia da inicial, ela não se sustenta. Mas eu não levantei essa tese. O que isso caracteriza? Uma sentença, uma decisão, um acórdão que é nulo. Por quê? Porque ele está fundamentando um argumento que não foi levantado pela defesa. Ela se presta a fundamentar outra defesa, a minha não. Ou seja, ele pegou ali tudo num bolo, no lote, né? Por isso os julgamentos se dão em lote. E aí pegou a defesa que outro advogado fez e colocou no meu acórdão como se eu tivesse levantado aquela tese, só que eu não levantei. E as teses que eu levantei, violação de direitos humanos, nulidades processuais, irregularidades processuais, essas daí ele não atacou, tornando a decisão nula mais uma vez, porque não fundamentou os argumentos da defesa. Então, quando você tem, nessas situações, quando você vê ali uma decisão que é nula, e aí ela tem obscuridade, tem os requisitos ali dos embargos de declaração, obscuridade, contradição, omissão, aí você opõe embargos de declaração, que é para aquela decisão ser corrigida, né? E aí a correção do ministro é fantástica. O julgamento desses embargos são fantásticos, que são esses aqui que a gente está mostrando para vocês. Olha só, eles rejeitaram os recursos dos denunciados pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Mas o que eu queria mostrar para vocês era isso aqui. Veja bem, no relatório, esse aqui é um dos recebimentos de denúncia. Ele fala, olha, na sessão extraordinária, o advogado Ezequiel, ele disse que, olha só, quais são os argumentos que nós levantamos lá nos nossos embargos. Primeiro, a defesa não suscitou a tese de inépcia da denúncia, certo? Nós não levantamos essa tese e na decisão estava atacando essa tese. Não foram julgadas as teses apontadas no relatório, tais como violações de direitos humanos e nulidades processuais. Então, no relatório, lá do acórdão, ele fala assim, olha, a defesa levantou a tese de violação de direitos humanos, mas no voto ele não atacou. A defesa levantou a tese de nulidades processuais, mas no voto ele não atacou. Aí, outro argumento. Em preliminar de mérito, a defesa levantou outros temas que não foram apreciados pelo juízo e o acórdão embargado apreciou pontos não arguídos pela defesa. Ou seja,
não atacou os argumentos que nós levamos e atacou argumentos que nós não levamos. Então, nós pedimos, né, o acatamento da tese de nulidade do acórdão por carência de fundamentação, né, e a realização de novo julgamento. Esse foi o nosso pedido aqui no relatório dos embargos. Aí o voto do ministro. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque não precisa ser jurista, não precisa entender nada de direito para saber que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Veja bem, eu acabei de explicar quais foram os fundamentos que a gente atacou nos embargos de declaração. Agora, vejam o voto do ministro, se tem alguma coisa a ver com o que nós atacamos. Veja bem, olha só. O senhor ministro Alexandre de Moraes, de acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Aí haverá ambiguidade, e tal. No presente caso, não se constata a existência de nenhuma das deficiências. Aí ele vem falar, os pontos analisados no acordo ora embargado, notadamente em relação à competência desta Corte para processar e julgar o caso e ausência de inépcia da denúncia, constituem matéria... O que tem nada a ver competência da Suprema Corte nesse julgamento? Eu nem citei questão de competência, não há competência. Vocês estão vendo competência aqui? O que nós levantamos aqui? Inépcia da denúncia, violação de direitos humanos, nulidades processuais, né? Outros temas que não foram apreciados pelo juízo, não apreciou os pontos arguidos pela defesa. O que eu falei de competência nesse embargo? Nada. Ou seja, mais uma decisão que é nula. Por quê? Ela está se fundamentando. Isso aqui foi outra pessoa que arguiu competência, não fui eu. Então, da mesma forma que o acórdão de recebimento da denúncia é nulo, esse acórdão que julgou improcedente dos embargos de declaração são nulos também. Nós vamos embargar novamente. Princípio do juiz natural, da ampla defesa, não havendo que se falar em qualquer vício de sua análise, ainda que não especificamente trazer discussão. Ou seja, esse parágrafo aqui, eles estão falando de outro embargo de declaração, não é o que nós devemos entrar. Importante relembrar que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de deliberação contra a existência de crime e indício mínimo de autoria. Isso aqui ele está falando que ele não precisaria, em tese, atacar todos os argumentos da defesa. Não atacou nenhum argumento da defesa. Então, como que você vai fundamentar uma decisão se você não fundamenta nenhum dos argumentos atacados pela defesa? Você ataca os argumentos feitos pela Defensoria Pública. E aí, nesse panorama, não merecem guaridas os aclaratórios que, a pretexto de sanar omissões do acordo embargado, reproduzem mero inconformismo com o desfecho do julgamento negativo. Não é mero inconformismo, nós estamos levantando teses defensivas que não foram apreciados no recebimento de denúncia e que voltaram a não serem apreciados nos embargos de declaração. Por fim, o órgão julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. Então, assim, em tese, eles não teriam que atacar todas as teses que nós levantamos, mas eles não atacaram nenhuma. Tá entendendo? Então, mais uma decisão nula. Então, diante do exposto, rejeita os embargos de declaração. E aí, o que nós vamos fazer quando formos intimados desta decisão, né, desse acórdão que não recebeu os embargos, que rejeitou os embargos, nós vamos embargar novamente. Né? Então, eles vão ter que ouvir as nossas teses de defesa. Nós estamos no Brasil, nós vivemos ainda, o resto de Constituição que nos sobra, nos dá o direito à ampla defesa. Então, se os julgadores não querem analisar as teses que estão sendo suscitadas pela defesa, nós vamos continuar insistindo. Nós vamos continuar insistindo até que eles ouçam. Certo? Mas é muito simples. Por que é mais fácil fazer um acórdão genérico e não atacar? Porque eles não têm argumento. Eles não conseguem rebater as nossas teses. Eles rebatem as teses da Defensoria Pública que colocou lá de inépcia da denúncia, da incompetência, que essas daí eles vão lá e tal, e fazem um gracejo lá e colocam, mas as teses que a gente tem levantado nos nossos acordos, eles não têm observado, porque eles não têm argumento para rebater. Então, esse é o julgamento que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, tem proporcionado a ampla defesa, o acesso aos advogados, né, exceto ao gabinete dele. Né? Essa semana eu fiz uma manifestação lá na OAB, fiz mais uma denúncia, né, que semana passada a gente esteve lá no Supremo Tribunal Federal,
E no gabinete do ministro não sobe advogado, só atendem por telefone ou por e-mail. Então, mais uma vez, nem por agendamento se recebe advogado lá. Então, assim, mais uma vez a gente vê que é pura narrativa, o ministro diz que as pessoas estão tendo todos os seus direitos garantidos, é mentira. É mentira, nós temos como provar um relatório aí de 98 páginas em que mostra pormenorizadamente todos os abusos que têm sido praticados pelo Supremo Tribunal Federal, capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes.